vamos iniciar com o nosso estudo do livro Força Espiritual. E o capítulo de hoje é Verdades Óbvias. Respeite o próximo tanto quanto você legitimamente exige que o respeitem. Nossos direitos terminam onde começam os direitos do outro. Tá aí uma dificuldade, né? Para todos nós. Porque nós ainda somos egocêntricos, né? Nós somos o centro do universo. Cada um de nós. Nós nos colocamos no centro, né? Então é difícil a gente abrir espaço para que o outro esteja no centro junto com a gente. Não cabe dois no mesmo centro, né? Só cabe nós. Ainda nós estamos nesse estágio do ego inflado, né? Mas o que ele fala aqui? Que a gente precisa respeitar e enxergar o outro como centro do universo também, né? Cada um de nós somos um universo em nós. Então o outro também é, e nós precisamos aprender a respeitar isso, assim como queremos ser respeitados, né? Enxergar o outro na mesma medida que enxergamos a nós mesmos. Você pode estar pensando que isso é elementar e tão antigo quanto a pólvora. É verdade. Mas porque ainda não aprendemos a viver em bases de legítimo respeito ao outro, a humanidade já experimentou 2 grandes guerras mundiais, já matou milhares de pessoas em nome de diferenças raciais, políticas e religiosas. E é por isso que precisamos repetir antigas lições para velhos problemas. É só a gente olhar como que está o mundo hoje, né? Será que existe respeito? Não. Com tanta disputa, né? Com tantos querendo se colocar acima do outro, querendo tomar o território do outro, com tanta discriminação de todas as bases, né? Como ele fala aqui, raciais, políticas, religiosas, né? Se o outro não é meu irmão em Cristo, eu renego. Se o outro tem uma pele diferente da minha, eu me afasto. Não é assim que a gente acha? Ainda nós agimos assim, né? Se o outro é diferente, se o outro opta, né, por não ser homem, não ser mulher, ou ser homem ou ser mulher, nós julgamos. Quando nós julgamos, nós estamos desrespeitando, né? Nós não estamos aceitando, né? A questão não é nem aceitar, porque para o outro é indiferente a nossa aceitação. É respeitar, é permitir que o outro viva do jeito que ele quer viver, né? Do jeito que ele opta por viver. E nós precisamos deixar que ele viva assim. O importante é ser feliz, né? Isso que a gente precisa pensar. E quando nós olhamos para o mundo hoje, tá bem difícil, né? De enxergar o respeito. Em nosso cancioneiro popular, extraímos essa verdade óbvia. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender, né? Então, é aquela coisa. Quantos anos faz mesmo que Jesus já passou por aqui e trouxe tantos ensinamentos? E a gente não aprendeu ainda nada. A gente não consegue entender o perdão. Quanto mais praticar, a gente ainda não sabe o que é amor, né? A gente ainda está gatinhando. Então é isso que ele está querendo dizer. Que repetimos o estudo, repetimos a lição e temos muita dificuldade em assimilar e praticar. Tudo seria muito simples se vivêssemos o óbvio. Não haverá paz no lar sem que as relações familiares se estruturem no sagrado respeito à individualidade de cada um
em nome da união da família, não exija que todos pensem com a sua cabeça. Esta é uma grande questão a analisarmos. Por que existe tantas diferenças e tantas intrigas dentro da família? Porque nós queremos que o outro seja igual, porque nós queremos que o nosso companheiro ou companheira pense como a gente, ou que ele corresponda às nossas expectativas. Nós desenhamos como que nós queremos a nossa vida e o outro precisa adivinhar e cumprir aquilo que nós desenhamos, não é assim? A gente espera isso do outro. E o que nós fazemos com os nossos filhos? Nós queremos que eles pensem igualzinho a nós, porque aquilo que eu sei é a minha verdade e é a verdade absoluta. Lembra que nós somos o centro do universo, cada um de nós? Então, nós temos a verdade e nós queremos que o nosso filho siga exatamente a nossa verdade. E não é bem assim, A gente precisa amparar, a gente precisa suprir com todas as necessidades do filho, ensinar aquilo que nós sabemos, mas respeitar as diferenças dele, porque ele é um indivíduo diferente de nós, Ele não tem que ser igual a mim. Eu vou passar para ele tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sei, vou fazer o melhor de mim, mas eu preciso respeitar as opções dele, o livre-arbítrio, Respeito. O livre-arbítrio já fala de respeito, Não dê início a relações afetivas as quais você sabidamente não vai assumir. Respeite os sentimentos alheios, pois ninguém é um objeto descartável que você usa e joga em qualquer lugar. Em cada relacionamento afetivo que você mantiver sob falsas juras de amor, uma torrente de energias prejudiciais o envolverá a partir do momento em que a mentira aparecer. Ninguém se vincula ao outrem fortuitamente. Você poderá romper o relacionamento a qualquer instante, mas custará a você livrar-se dos laços psíquicos de ódio e ressentimento vindos dos corações que você não souber respeitar. Isso é muito sério, Aqui ele está falando de relacionamento afetivo, mas isso a gente pode colocar em qualquer relacionamento da nossa vida. Nos relacionamentos de trabalho, nos relacionamentos de amizade, Porque às vezes na amizade a gente se entrega bastante. Então a gente precisa prestar bastante atenção, porque quando nós nos relacionamos com o outro, nós estamos nos ligando energeticamente. E o que ele está falando aqui é do respeito. Então, se você sabe que você não tem condições de assumir aquele relacionamento, você já sabe disso, eu estive com aquela pessoa, mas acho que não vai dar em nada, vamos levando. Então, isso é que a gente não pode fazer, Porque a gente precisa respeitar o outro, o sentimento do outro. Quando nós nos relacionamos, nós nos ligamos energeticamente em qualquer tipo de relacionamento. E quando nós nos afastamos dessa pessoa com quem nós nos relacionamos, nós podemos estar mantendo os laços energéticos, Principalmente nos relacionamentos afetivos. No relacionamento afetivo existe mais intimidade, então os laços energéticos eles são muito mais fortes. Quando nós nos desligamos dessa pessoa, na maioria das vezes nós continuamos entrelaçados, Existe uma terapia que chama constelação familiar, não sei se alguém já ouviu falar.
ela está sendo bem difundida agora e ela fala muito bem sobre isso. Todos os relacionamentos amorosos que nós tivemos antes do atual, eles ficam na nossa, como que eles chamam? Esqueci o nome agora, mas é como se nós tivéssemos uma teia de relacionamentos. E todas as pessoas da nossa família fazem parte desta teia, por isso que se chama constelação. São estrelas, né? Todas fazem parte do mesmo sistema. Então, todas as pessoas que entram nesse sistema, elas continuam entrelaçadas energeticamente. Então, o que ele fala aqui? Se nós rompemos esse relacionamento de uma forma negativa, aquele sentimento vai ficar nesta ligação energética. Então, toda vez que eu pensar naquela pessoa, eu estou me ligando nessa corrente energética negativa, né? Por isso que faz tanto mal casais que se separam de uma forma negativa, com raiva, com ódio, né? Isso faz muito mal. Nós ficamos ligados nesta corrente energética, recebendo toda esta energia negativa da pessoa, né? Nós já estudamos bastante assim, quando a gente fala assim, vou fazer uma oração para aquela pessoa, porque ela está precisando, né? A gente já sabe mais ou menos como que é esse mecanismo. No próprio Evangelho, eles explicam o mecanismo da prece, né? Quando eu penso na pessoa, já estou me ligando a ela, né? Nosso pensamento é uma corrente eletromagnética, então eu penso nela, estou me ligando. O sentimento que eu tiver por ela vai abraçá-la naquele momento. Então, pensa que você se distanciou de uma pessoa pela briga, pela raiva, pelo ódio, pelo ciúme. Toda vez que você pensa nela ou ela pensar em você, vai estar sendo trocado este fluido energético, né? E isso tem graves consequências para nós. Por isso aí a gente precisa vir toda semana tomar passe para dar uma aliviada, né? Então isso que a gente precisa prestar atenção. A separação dos nossos relacionamentos é uma coisa que acontece, né? Às vezes nós não temos mais afinidade com a pessoa, né? Esgota-se, né? Todo aquele torrencial de sentimentos pode se esgotar e se acabar. Mas nós precisamos fazer este término de relacionamento de uma forma amigável, de uma forma amorosa, né? Na conversa sincera, né? É isso. Este é o respeito que nós devemos ter. Muitos dos amores a quem enganamos no passado, muitos a quem precipitamos no vício ou na loucura, podem retornar hoje aos nossos lares pelas portas da reencarnação, na condição de filhos problemas. Então, é outro agravante dos nossos relacionamentos encerrados num clima de ódio, né? O que ele está falando aqui? Que muitas vezes nós recebemos através da reencarnação, dentro dos nossos lares, no nosso círculo familiar mais próximo, aqueles seres com quem nós tivemos grandes atritos no passado, né? Então, às vezes, se eu colaborei para que uma pessoa se sentisse muito mal, por exemplo, findei um relacionamento de forma desrespeitosa e essa pessoa ficou muito mal. A gente vê muito isso, a pessoa entra em depressão, né? Ela perde totalmente a autoestima. Quantos casos da gente vê que a pessoa até tira a própria vida? O que acontece? Ficou o laço energético, né? Ficou ligado. A pessoa se separou, mas ficou a ligação. E ligação muito negativa. Daqui muito tempo, numa próxima oportunidade de reencarnação, nós vamos nos aproximar, porque nós precisamos limpar
né, toda essa negatividade que ficou entre a gente. Então nós vamos ter uma oportunidade de voltar juntos. Então muitas vezes filhos, problemas, filhos que querem chamar atenção, filhos que procuram as drogas, né, não é uma condição para todos os casos. Não quer dizer que todos os filhos que estão nas drogas é isso que acontece, né? Mas muitas vezes um filho deslocado, né? Um filho que não consegue se unir aqui no laço da família, que nós chamamos de ovelha negra, né? Muitas vezes é um caso assim. Ele não está ali por acaso. Tudo na vida é perfeição e harmonia. E a vida vai trazer para nós exatamente aquilo que nós precisamos. Então vai colocar no seio da nossa família alguém que nós precisamos resgatar, né? Aquela pessoa às vezes com quem a gente tem mais dificuldade de relacionamento, nós precisamos ali fazer um resgate, né? Então nós não podemos simplesmente nos afastar, abandonar, deixar de lado. Não, a gente precisa olhar profundamente para aquela situação, né? E bem profundo para entender o laço que está unindo aquela pessoa a nós. Existe algo ali para ser trabalhado entre nós, né? São nos relacionamentos mais difíceis que nós precisamos ter esse olhar mais caridoso, mais amoroso, né? Seja lá a posição em que nos encontramos hoje, na família, no trabalho, na vida acadêmica, política ou religiosa, aprendamos desde logo que sem respeito ao nosso semelhante, jamais haverá paz em nossa consciência e felicidade em nosso coração, né? Então nós vivemos em sociedade não é por acaso, é porque nós precisamos aprender com o outro, é porque nós precisamos ensinar para o outro, tudo dentro do máximo respeito, entendendo que o outro também é filho de Deus, né? Que está aqui buscando a mesma coisa que eu, a felicidade, né? O aprimoramento espiritual. Então eu preciso sempre olhar para o outro dessa forma, por mais difícil que seja, né? Por mais que nós tenhamos dificuldade em nos relacionar com o outro, e é nesta dificuldade que está a solução, muitas vezes, da nossa própria intimidade, né? Às vezes nós temos muitos problemas íntimos que nós não conseguimos reconhecer, mas através de um relacionamento mais difícil, mais trabalhoso, nós vamos conseguir resolver, sempre com amor e respeito, certo?